Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo aqui o professor Flávio Matheus dos Santos, historiador, professor da Rede Doctum. Professor Flávio, obrigado pela presença. Prazer todo meu estar aqui, fazendo parte do seu programa. Bom, aí é um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto realmente incrível, né? Que é a chamada República do Silêncio, que foi tema da sua dissertação de mestrado já há 11 anos, não foi isso? 11 anos já que eu defendi a minha tese sobre a República do Manhuaçu e que deu uma repercussão muito positiva e muito importante para a história da nossa região e do nosso país também. Essa dissertação que o senhor fez recebeu o nome de A República do Silêncio. O que exatamente é essa república aí, professor? Quando eu iniciei o meu trabalho, uma das grandes preocupações que eu tinha era em relação ao nome, não é? Silêncio, a República do Manhuaçu. Tanta gente já tinha escrito sobre a República do Manhuaçu, não é? Muitas pessoas já haviam escrito trabalhos sobre isso, até trabalhos acadêmicos mesmo. Então eu resolvi inovar. Falei assim, olha, eu vou falar da República que não aconteceu. Não é que a República, por exemplo, que ninguém ficou sabendo. Por isso que eu coloquei o nome República do Silêncio, porque o silêncio, ele é uma das formas que você tem de entender como que o discurso foi construído. É através do silêncio que a gente sabe como que os discursos são construídos. Então, quando você estuda o silêncio, você está dando uma oportunidade de entender como as coisas foram feitas, por que ninguém ficou sabendo disso. Essa República de Manhuaçu, né, que se fala que existiu, exatamente, o que foi isso? Foi uma revolta, foi uma tentativa de separatismo, houve guerra? Como é que essa história começou, professor? Isso tudo começa, não é? Eu fiz um recorte temporal no meu livro de 1877 até 1896. Isso começa com um conflito entre coronéis disputando o poder político do município de Manhuaçu. Que era extenso, né? O município era muito grande. O município tinha 18.102 quilômetros quadrados, não é? Inclusive Caratinga. Caratinga pertencia a essa região imensa. E quanto maior a região, quanto mais riqueza, quanto mais poder econômico, que eu também tive que fazer um levantamento sobre isso, né, sobre o poder econômico que tinha nossa região, quanto maior o município, maior são os problemas. E aí você tem uma região grande, difícil de administrar, rica, é uma das regiões mais ricas do estado, e os coronéis disputando poder. Quais eram as maiores riquezas dessa região? Aqui a maior riqueza que a gente tinha aqui era o café, não é? O café, a criação de animais, as pessoas criavam muitos animais aqui na região. Era mais agricultura do que mineração. Mais agricultura do que mineração, mas a região ela oferecia um espaço de trânsito muito importante para os tropeiros. E isso fazia com que as cidades crescessem e se desenvolvessem muito, porque apesar da grande extensão de matas que tinha aqui pela região, a gente tinha também um grande volume populacional de pessoas, de aldeias, de índios que tinham aqui nessa região, e isso resumia num padrão econômico muito importante para você criar uma cidade. Isso favorecia o trânsito de mercadorias, produtos e serviços que iam sendo desenvolvidos aqui nessa região. E aí isso fazia com que os coronéis tivessem uma ambição grande de dominar o poder, né? Isso foi na transição do poder monárquico para o poder republicano no Brasil. Esse enfraquecimento da monarquia ajudou a acirrar essa situação que acabou resultando na República de Manhuaçu? Com certeza. A gente tinha aí um regime monárquico, não é, que já tinha várias décadas que estava no poder, não é? Desde que o Brasil foi descoberto, não é, o regime monárquico, com a organização do Estado brasileiro, desde 1822. E por aí você tem aí costumes, uma cultura que já era desenvolvida. Então, na hora que chega a República, com novas ideias, com novas aspirações políticas, sim, as pessoas, né, falando de liberdade, de democracia, de que o povo ia ter a oportunidade de escolher seus governantes, isso fez com que os discursos dos políticos daquela época ficassem inflamados mesmo. E existe uma diferença
muito grande dos políticos de 1800 para os políticos de hoje, porque as pessoas elas pregavam e faziam o discurso com uma emoção e com uma convicção tão grande que hoje, não é? É de colocar qualquer um no bolso, não é? O pessoal parece que tinha uma cultura, uma cultura maior também. Tinha, né? Uma cultura, uma sabedoria muito grande, uma retórica. Mas além disso, havia também um poder de força bruta, né? Que essas pessoas detinham. Isso era traduzido dos coronéis. Homens muito, muito ricos, né? Que dominavam vastas extensões territoriais e alguns até escravos, né? Tinham escravos e tinham ali todo esse exercício de poder. Então, o que resulta nessa chamada República de Manhuaçu foi, a princípio, uma guerra entre coronéis? Foi uma guerra entre coronéis que queriam dominar o município de Manhuaçu. E o padre, um vigário chamado Odorico Dolabella, ele concorreu com o Serafim Tiburcio, que era a oposição, né? Sim. O coronel Serafim Tiburcio já estava no poder desde 1890 e o Serafim Tiburcio queria reeleger prefeito. Então era prefeito. Ele já era prefeito de Manhuaçu. E aí o que aconteceu? Ele foi reeleito pela população. Só que os coronéis, né, o padre, o vigário da época e alguns outros coronéis não aceitaram a posse dele e tiveram o apoio do governador de Minas para isso, não é? E quem era esse governador? Era o Crispim Jacques Bias Fortes, o famoso Bias Fortes, né? E o Serafim Tiburcio não aceitou. Ele ganhou pelo voto e não foi aceito como prefeito. Naquela época tinha uma convenção que derrubava passava por cima até dos poderes do povo. E o coronel Serafim Tiburcio ficou muito revoltado, foi lá em Ouro Preto, que era a capital de Minas, conversar com o governador não deu a menor confiança para ele, ele saiu de lá muito bravo, montou um contingente, invadiu o município de Manhuaçu, levantou uma bandeira e proclamou a República do Manhuaçu, colocou todas as autoridades para correr e falou, já que o governador não me dá apoio, isso aqui agora é meu. E isso aí, Estado. Isso foi uma coisa assim violenta? Alguém chegou a morrer por causa disso? Teve violência, eles vieram e tomaram a cidade. Quem não fugiu, quem não conseguiu fugir, teve que se arriscar a tomar uns tiros, porque eles chegaram atirando, junto com o coronel João do Calhau, e vieram aquela armada toda para essa região. João do Calhau é mais da região de Ipanema, seria isso? Isso mesmo, o coronel João do Calhau foi o vice-presidente da República do Manhuaçu, junto com o coronel Serafim Tiburcio. Eles fecharam essa região toda, sitiaram isso, institucionalizaram o poder nas mãos das pessoas. Esse aqui vai ser agente do Correio. Esse daqui vai ser embaixada. Esse daqui vai ser ministro da Educação. Fechou aquilo tudo. E, com isso, o Estado ficou apavorado e mandou grupos armados, não é? Era uma recém-criada república. A recém-criada República do Manhuaçu. E mandou. Não, mas a própria República Brasileira também, né? É recém-criada. Tinha poucos anos aí da proclamação, né? Isso. Olha, para você ver, a República foi proclamada em 1889. Nós estamos falando do ano de 1896. Olha bem. 7 anos depois. 7 anos depois. Aí o coronel proclama essa república, tropas do governo, né, de Minas vieram, foram rebatidas. A primeira reação que teve foi de Minas Gerais. Foi de Minas Gerais. Mandaram as tropas de Minas e foram rechaçadas pelas tropas do coronel Serafim Tiburcio. E cada batalha que eles tinham, eles comemoravam. Isso aqui estava pior do que o Rio Grande do Sul. Na Revolução. Do Bento Gonçalves. Veja bem, quantos integrantes tinha esse, então? Ele chegou a ter um exército, né? Ele teve um exército. E qual era esse contingente? É difícil prever o número de soldados que estavam integrantes, mas a parte da população da cidade... A população também índios, apoiou, né? Ex-escravos que estavam ali, e o Serafim Tiburcio, ele tinha uma simpatia muito grande pela população, e a população com ele. Sim. Inclusive o coronel João do Calhau também, que tinha simpatizantes e pessoas que estavam do lado deles. Então, quando eles fizeram todo este movimento em Manhuaçu, não é? Isso mostrou a fraqueza do governador de Minas,
Isso mostrou, essa Revolução Civil para mostrar a fragilidade de Minas, não é, sendo administrada pela cidade de Ouro Preto, que era uma cidade estrategicamente, militarmente falando, vulnerável para administrar um estado. Isso fez com que o Crispim Jacques Bias Fortes teve que mudar a capital de Minas para Belo Horizonte. Então, nas pesquisas que o senhor vem desenvolvendo, o senhor entende que a República de Manhuaçu foi um fator determinante para, inclusive, mudar a capital da República para Belo Horizonte. Isso, e resolvia vários problemas, como, por exemplo, o suposto filho do imperador, não é? O Barão de Itaperuna, que era um senhor de terras aqui na região, né? Muita quantidade de terras. O Barão de Itaperuna era mais da região de Santo Antônio do Manhuaçu, Ipanema. Ipanema, Santo Antônio do Manhuaçu. Inclusive está enterrado ali em Santo Antônio do Manhuaçu, o Barão de Itaperuna. O governo tinha um medo muito grande daquilo que se chama de sebastianismo, que era o retorno do poder monárquico ao Brasil. Eles achavam que o Barão de Itaperuna, por ser um suposto filho de Dom Pedro I, poderia então restaurar o poder da monarquia. Um potencial restaurador da monarquia. Sim. E um fato interessante, não é? A gente eu até tenho trabalhado um pouquinho em cima desse material sobre o Barão de Itaperuna, é que você vê a história dele, né, do Anacleto Corrêa de Faria. Ele era um cara simples. Ele foi lá em Petrópolis, conversou com o imperador, voltou de lá e ficou sendo... Ao voltar de lá, é aí que está o grande detalhe, né? Ao voltar de Petrópolis, ele se torna o proprietário de quase toda a região leste do estado de Minas e norte do Espírito Santo. E com um título nobiliário, né? Título de nobreza, título de nobreza como esse. Então isso também assustou muito os políticos da região, e é um fato que eu venho trabalhando. E o Barão de Itaperuna estava apoiando o Coronel Tiburcio? O Coronel Serafim Tiburcio? Não, ele não era do grupo político dele, nem do João do Calhau. Não é? Muitos relatos dizem que ele não tinha nem assim muito envolvimento com a política, mas tudo isso, naquela época, era uma forma do Estado tentar neutralizar isso. É por isso que ficou o grande silêncio, não é? Que ninguém divulgou isso do jeito que divulgou a Guerra de Canudos, a Revolução Rio-Grandense, porque além de ser o mais recente, vamos colocar com essas palavras, movimento revolucionário da história do Brasil, separatista, né, de caráter separatista, além de ser o mais recente, isso poderia instigar a outros movimentos, como, ao longo da história, alguns historiadores tentaram puxar isso. Não é? Lá, a guerrilha do Caparaó. Né? O que vai trazer os homens da guerrilha do Caparaó para cá? Essa história revolucionária, de um povo revolucionário, de um povo que luta. O senhor entende que esse movimento do Coronel Sebastião Tiburcio Serafim Tiburcio inspirou os guerrilheiros do Caparaó? Poderiam supostamente ter inspirado ele, porque região montanhosa, o histórico de luta da população, os guerrilheiros que participaram da guerrilha do Caparaó, eles entendiam que eles fariam uma revolução da mesma característica como que ocorreu lá na China, do campo para a cidade. Em Cuba também, né? Em Cuba também, né? Serra Maestra. Cuba. E parece que o senhor andou pesquisando aí, há evidências de que o próprio guerrilheiro Che Guevara passou aqui pelo Caparaó. Sim, algumas supostas evidências, eu tenho em poder alguns documentos. Che Guevara sentiu muito frio lá. Parece que ele não gostou muito da nossa região, não. Mas sabe o que é interessante? É que a gente que é historiador, Dário, a gente vai se tornando um imã, porque essas coisas vão vindo para cima da gente, aí você vai pegando e você vai guardando. São documentos. Não é? São documentos importantes e isso é muito interessante porque na medida em que a gente vai tendo acesso a esse material, isso chega para a gente pelas mãos de pessoas assim, que não dariam isso para ninguém. Sim. E aí confiam a guarda desse documento. Um material dessa envergadura, e eu fico muito feliz por isso.
Eu passei algum tempo depois do meu mestrado, né, hibernando, mas eu pretendo, com o tempo agora, voltar, retomar a pesquisa. retomar as pesquisas novamente, para poder continuar a escrita desse fato. Professor, o senhor disse no início da nossa conversa aqui que muitos escreveram sobre a República de Manhuaçu, mas não com a profundidade que o senhor escreveu nessa dissertação. Qual o diferencial do seu trabalho para esses outros trabalhos anteriores? Olha, Dário, uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira profissional é o seguinte, né? A gente que escreve a história, a gente que é historiador, olha, não basta você escrever a história, você tem que escrever uma história nova. E a história também, isso eu ensino muito aos meus alunos. Eu sei que eles estão assistindo o programa nesse momento, alguns deles vão olhar e vão falar, ela está repetindo aquilo de novo. Mas eu sempre falo isso com os meus alunos, falo, gente, a história é feita de versões. Uhum. Existe a versão de quem está no poder e a versão de quem não está no poder. A versão do rico, do pobre, a versão daquele que teve dinheiro para publicar um material, daquele que não teve. Então, existe a história oral que é contada, que é passada de pais para filhos, que fica dentro das tradições culturais, que muitas das vezes não se transformam em livros, mas vem dentro da cultura da manifestação popular. Então, quando eu escrevi esse material, eu fui na contramão de todos os que escreveram sobre o assunto. Por quê? A sua perspectiva foi diferente. Por causa de uma perspectiva diferente que eu tive. Porque uma coisa interessante, uma coisa que eu aprendi muito na filosofia é uma ciência fantástica. Tem um filósofo alemão que se chama Joseph von Goethe, e que diz o seguinte, que não existe nada mais repugnante do que a maioria. Sim. Porque a maioria é composta de fracos que se assimilam, velhacos que se acomodam, daquelas pessoas que ganham as coisas no grito, não é? E da grande massa que vai atrás de rastros sem nem saber aonde quer chegar. Então, eu não sou aquele camarada que vai com a maioria, não. Eu gosto de ter o meu cantinho, eu manifesto. Eu acho que professor não pode ser formador de opinião, não. Ele tem que ser formador de pensadores. Sim. Então, eu fico nesse meu cantinho, não é? Nesse meu mundinho. E aí, como que eu consegui observar isso? Porque na maioria das vezes, todo mundo falando que Manhuaçu já foi república, que Manhuaçu não foi. E isso me instigou a pesquisar, a saber até onde se poderia afirmar que Manhuaçu foi uma república. Foi aí que eu comecei. Sim. E no começo do trabalho, muita gente achava que eu era doido. Falei assim, rapaz, mas todo mundo já fez trabalho sobre isso, tem gente que fez material em outras universidades, que já contestaram essa ideia, isso é uma loucura. E a vantagem do cientista está justamente aí, cara. Em desafiar O que torna uma pesquisa mais importante é o que não é dito por ela. Na hora que te faltam os argumentos, é que você está no momento mais importante, porque você está criando algo novo. Então, foi isso que me instigou aí para esse caminho. E aí, na hora que eu entrei por esse caminho, eu falei assim, não, eu vou ver se essa república existiu. Sim. Quais as provas que o senhor encontrou? A cédula, moeda, né? Dinheiro, eles tiveram dinheiro próprio. Dinheiro próprio que teve lá, foi uma das grandes provas que eu tive. Como é que se chamava esse dinheiro? Se chamava boró. Boró. E traduzido em tupi-guarani quer dizer peso. Peso é o nome dado à moeda de quase 10 países naquela época que estavam em vigência. Na América Latina aqui. América Latina. Argentina, Uruguai. Né? Isso mesmo. Além dessa cédula, que era o boró, eu tive acesso também a documentos, jornais da época que registravam isso e que não foram divulgados. Chegou a ter uma constituição? Chegou. Eles tiveram uma constituição verbal. Eles não tiveram prazo de colocar as leis no papel, mas ela foi verbalizada entre as pessoas. E tudo isso, uma bandeira, não é? Você chega em Manhuaçu, você vai ver um símbolo lá que é o bandeirante. Ele lembra a experiência da República do Manhuaçu, porque está segurando uma bandeira no centro da cidade de Manhuaçu. E esse símbolo, né, até é relatado no meu livro,
lembra a história da República do Monção, essa malfadada experiência do Coronel Serafim Tiburcio. E a República durou quanto tempo? Foram 22 dias que durou esse movimento. 22 dias. Foram 22 dias, mas foram 22 dias em que o Estado não teve poder sobre aquela localidade. Não é? E como terminou? Terminou com o Exército Brasileiro invadindo. O Exército veio, inclusive tem a cidade de Reduto. Ela recebe o nome Reduto porque Reduto significa alojamento de tropas. Foram onde as tropas do Exército ficaram alojadas. Ficaram ali posicionadas. Ficaram posicionadas. Você vê, as pessoas às vezes moram no lugar e não sabem o significado do lugar palavra, que eles moram. Né? Professor, e depois disso o território foi fragmentado, né? Foi. Depois disso o território foi todo fragmentado, que uma das grandes estratégias do governo é dividir para reinar. Então tinha que tirar o poder das mãos dos coronéis. Sim. Era preciso fazer com que eles tivessem o poder totalmente eliminado de suas mãos para poder governar aquela região. Para que fosse realmente uma república, para que o país se tornasse uma república, né? Isso. Para que também eles enfraquecessem e que o Estado tivesse controle sobre aquilo. Na hora que você promove a emancipação, não é... Você está delegando poderes a outras pessoas e tirando de algumas também. Exato. Então é uma forma de você controlar o poder. Esse é saiu Caratinga, Ipanema, Aimorés, tudo Aimorés. Isso foi desmembrado de Aí começou Inhapim. Tudo desmembrar, Inhapim, toda a região começou a desmembrar. E esse desmembramento também proporcionou muito prejuízo para a região, porque na medida em que se ia desmembrando, não é? As verbas também começavam a desaparecer. Sim. E houve muita coisa, né, dentro da história da nossa região que relata a fragilidade também que foram acontecendo após esse processo de emancipação. Mas foi um fato significativo na nossa história. É uma página da história do Brasil. E essa repressão ao Coronel Tiburcio foi violenta? Ele foi preso, ele foi morto? O que aconteceu com ele? Uma boa pergunta. O que aconteceu com o Coronel Serafim Tiburcio? Quando o Exército Brasileiro informou que já estava todo a caminho, ele não confrontou o Exército Brasileiro. Ele não houve enfrentamento. Ele apenas desocupou a cidade e o comandante, não é, do Exército, ele tomou posse da cidade, Geraldo Nascimento Ferreira, o general Geraldo Nascimento Ferreira. Ele tomou posse da cidade de Manhuaçu, ainda falou que o Serafim Tiburcio era um grande homem, porque não enfrentou o exército, né? Não houve enfrentamento, porque os homens do coronel estavam muito armados para poder enfrentar aquilo ali. Então o coronel preferiu não partir para o derramamento de sangue. E foi em direção ao estado do Espírito Santo. Agora, olha que coisa interessante, o coronel funda uma república, proclama uma república independente do Brasil, faz tudo isso, vai para o Espírito Santo, vira vereador da cidade de Afonso Cláudio. Afonso Cláudio na Serra Capixaba. Isso mesmo. Virou senador do estado. Então, quer dizer, ele não sofreu nenhuma repressão violenta. Nenhuma repressão, nenhuma retaliação. E outra, teve comércios também, uma grande quantidade de dinheiro e comércio que ele teve lá na cidade de Afonso Cláudio. Prosperou lá. Esse evento prosperou naquela região de lá, enquanto os coronéis que lutaram contra o Serafim Tiburcio também prosperaram na região de Manhuaçu. Parece que houve um processo de calmaria. Uma acomodação geral. E eles fizeram as pazes depois. Bom, nosso tempo está encerrando aqui. Eu queria agradecer, foi um bate-papo muito interessante com o professor Flávio Mateus dos Santos, historiador, que escreveu o livro A República do Silêncio, sobre a República de Manhuaçu. Professor, espero o senhor aqui em outra oportunidade. Quem sabe para a gente conversar sobre a guerrilha do Caparaó. Perfeitamente. Ali, além da guerrilha do Caparaó, tem muitas outras histórias para a gente contar. Muito obrigado. Obrigado. O painel político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.